Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre coeficiente de correlação e análise de regressão linear no Excel. Vamos usar as funções do Excel para calcular esses valores. Então aqui eu já tenho, já digitei aqui previamente, aquele exemplo que nós temos de 10 notas de matemática, 10 notas de estatística, né? As notas de matemática são X e as notas de estatística são Y. A primeira coisa que eu vou começar determinando aqui é o nosso diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é um gráfico, então eu preciso selecionar todos os números relacionados ao meu gráfico aqui. Vou na aba Inserir e vou pedir aqui um gráfico de dispersão. Veja como é que o Excel já vai mostrar para mim como ele vai ficar. Nesse caso o título não me interessa, vou até deletar a parte do título aqui. Deixa eu aumentar um pouco ele para cá. E vamos fazer o que a gente precisa. O diagrama de dispersão já está pronto. Então já tem aqui a minha nuvem com os 10 pontos pares dos pontos a partir das notas. Só que eu quero dar uma ajustada nesse meu gráfico. Primeiro eu quero fazer o seguinte, ó, aqui a escala tanto do eixo X quanto do eixo Y está de 2 em 2 unidades. Então vem aqui, ó, dou 2 cliques no eixo X, ele vai aparecer aqui, ó, formatar eixo. Eu venho nas unidades principal, vou trocar esse 2 por 1. Agora vou mudar aqui para uma outra célula, ó, ele já automaticamente já troca para mim lá. Vou clicar aqui no eixo Y, mesma coisa, vou trocar aqui para 1, tá lá. Só para ficar melhor de visualizar isso aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui que não vai me importar agora. É importante que a gente tente deixar esse gráfico meio quadrado, para que eu tenha aqui a variação tanto das unidades de x e y semelhantes. Tá aqui, ó. Não sei se está bem quadrado, mas é o que eu consegui para agora. O que a gente precisa colocar nesse gráfico aqui? Então, se o exercício pedir diagrama de dispersão, é só isso que você precisa fazer, né? Eu quero colocar a reta dessa correlação. Então, eu vou fazer o seguinte, em um desses pontos quaisquer que eu tenho aqui, eu vou clicar com o botão direito, ó, veja, eu estou indo com o mouse em cima dele, ele vai ficar nessa cruz branca, clico com o botão direito, vai aparecer uma série de informações. Eu quero adicionar linha de tendência, tá aqui. Ó, são várias opções que nós temos, exponencial, linear, logaritmo, polinomial, potência e tal. Eu quero a linear. Vou descer um pouco aqui. No meu caso, né, pela posição dos pontos, ele já me sugere que seja linear mesmo, né? Vou descer um pouco aqui. Esse negócio de previsão avançar ou recuar é o seguinte, ó, veja, minha reta está indo do meu menor valor de x até o meu maior valor de x. Eu quero aumentar um pouco isso. Eu vou colocar 1 para mais e 1 para menos. Então veja, meu gráfico agora, minha reta está indo um item, uma unidade a mais de x e uma unidade a menos de x dos pontos. Só para aumentar um pouco essa reta, porque ela é uma reta infinita, né? Então para aumentar um pouco ela eu coloco isso. Ainda embaixo eu tenho aqui, ó, exibir equação no gráfico. Isso aqui é o que eu gostaria que aparecesse, que é aquela equação da regressão linear. Está pronto aqui. Vou fechar lá. Tenho o meu diagrama de dispersão, tenho a reta já pronta e a equação dessa reta pronta. Vou puxar isso um pouquinho mais para a direita e vou colocar aqui embaixo agora algumas informações que eu preciso, que o exercício pode me pedir. Por exemplo, se o exercício pedir para você o coeficiente de correlação, o índice de correlação, né, que é o R, então eu vou colocar aqui que o meu R é igual. Coloquei aqui numa célula para identificar que vou calcular o R, aqui vai ser o resultado. O R é o coeficiente de correlação de Pearson. Aqui no Excel, a função é Pearson. Então, ó, igual, e digita lá, Pearson, já apareceu aqui para mim. Dou 2 cliques, ele quer matriz 1 e matriz 2. Matriz 1 é os valores de x, selecionei só os valores de x, vou separar com ponto e vírgula, vou selecionar agora os valores de y e dou um Enter. Pronto, ele já calculou o valor de R para a gente, direto desse jeito. Tá? Alguns exercícios podem pedir para você para usar essa equação aqui. E do jeito que ela está apresentada no gráfico, você não tem muito o que fazer com ela. Você tem que tirar esses valores para poder utilizar eles nessa função. Então eu vou colocar aqui que eu quero o coeficiente A, o parâmetro A e o parâmetro B dessa minha função. O A, como isso aqui é uma equação de reta,
numa função linear, o A é a inclinação dessa reta. Então a função que eu vou usar para chegar no valor do A é justamente inclinação. Ó, inclinação. Dou 2 cliques aqui, aí perceba aqui embaixo, ó, ele quer os valores primeiro de y, é o contrário do que a gente fez antes. Os valores de y primeiro, então selecionei o grupo de números correspondente a y, ponto e vírgula. Agora ele quer os valores de x, mesma coisa que seleciono os valores de x e dou um enter. 0,832, ó, o mesmo valor que eu tenho aqui na minha equação, ele apareceu aqui no A. Né? É o mesmo cálculo que ele fez para os dois ali. Agora para o B, ele quer a interceptação. Eu uso aqui a função intercepção. Um nome estranho, diferente do que a gente está acostumado, mas é o que ele usa aqui no Excel. 2 cliques, intercepção. Mesma coisa, começo com valores de y, ponto e vírgula, valores de x, e dou um enter, e está aqui, ó, 08889, 8889, está arredondado, obviamente, né? Está aqui os valores de A, de B, e o coeficiente de correlação de Pearson está lá também. Aí, se o exercício pedir para você, vamos fazer uma suposição aqui, como é o caso deste exemplo lá. Ele quer saber, uma pessoa que tem nota 4 em matemática, vai ter quanto em estatística a partir desse nosso cálculo? E a pessoa que tem 1 em matemática vai ter quanto em estatística? Então eu vou usar esses valores, vou usar essa função, né, que eu vou usar agora a partir desses valores, para chegar na estimativa de estatística que eu tenho a partir da nota de matemática. Então, igual, vou seguir a sequência da minha equação lá. Primeiro é o valor do A. Então, valor do A, vou dar um F4 aqui para ele fixar sempre o cálculo com esse... Por que não está indo? Deixa eu ver. Vou começar de novo. Igual, clico aqui no A. Espera aí que deu um problema lá. Vou continuar daqui, descobri qual foi o problema. Além do meu telefone ter tocado, o meu problema é o seguinte, como esse programa que eu estou usando para gravar minha tela, ele usa todos os meus botões F do meu teclado. Então se eu apertar o F4, ele vai fazer outra coisa e não o que eu quero exatamente aqui no Excel. Mas você quando estiver fazendo no Excel, você consegue utilizar o F4. De qualquer maneira, aqui vai ser o seguinte, eu quero o valor do A, aí eu preciso colocar o cifrão, então eu vou ter que fazer manualmente aqui. Cifrão depois da letra, cifrão depois do número. Aí, esse é o valor do A, vezes, que é o asterisco, o valor do x, o nosso x nesse caso é o 4, tá lá, mais o valor de B. O valor de B é este cara aqui, vou colocar também nele, opa, aqui em cima, vou colocar também, depois da letra, o cifrão, depois o número, o cifrão, e vou dar um Enter aqui. Identifiquei um erro. Para quem não está habituado a usar o F4, já fiz uma cagada aqui. Ou melhor, habituado sempre a usar o F4, eu fiz uma cagada. Vou começar tudo de novo. Vamos lá. Igual ao valor do A. O cifrão é antes da letra. Então é cifrão letra, cifrão número. Agora sim está certo. Vezes o valor do X, no nosso caso, é o valor do 4 que eu tenho aqui, somado ao valor de B, e o B também vai ter antes dele, antes da letra um cifrão e antes do número um cifrão. Agora, olha lá, agora deu certo. Beleza. Como eu fixei os valores de A e B, se eu arrastar isso aqui, ele vai calcular para mim também, ó, para a nota de matemática 1. Então eu tenho aqui como resposta final. A pessoa que tem 4 em matemática, provavelmente vai ter 4,34 em estatística. 1 em matemática, 1,75 em estatística. Claro que a partir desse cálculo todo aqui, dessa previsão, a partir da regressão linear que nós calculamos. Beleza? Então, o exercício pedindo para você calcular o valor de R, você usa essa função, está aqui em cima, ó, Pearson. Para calcular o valor de A, inclinação. Para calcular o valor de B, intercepção. Ok? O gráfico está aqui, os valores que eu estimei estão no meio. Ok? Obrigado.